Olá pessoal, no último vídeo nós ficamos aqui nos botões onde nós concluímos o nosso conteúdo, porém ainda falta aqui o rodapé e a gente ajustar o nosso cabeçalho aqui transformando isso em link. Bom, então vamos começar aqui pelo cabeçalho, vamos transformar isso aqui também em link, certo? Aqui inclusive tem aqui uma div com título site, mas só que eu quero aqui transformar esse texto em link. Nota que ele está selecionando ali a div, porém eu não quero transformar a div em link, mas vamos deixar assim porque aqui no caso ele não está selecionando a div, ele está selecionando só o texto. Ok, então vamos vir aqui para a aba HTML, dar propriedades, clique aqui em HTML e aqui onde nós temos links, onde nós temos link, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na pastinha e vamos definir aí para onde vai esse link, ou seja, quando clicar para onde é que nós vamos. Eu vou definir aqui como index, porque como aqui é eu vou definir isso aqui como um botão para voltar para a área, voltar para a página inicial. Então vou selecionar aqui index.html. Porém, vocês podem também definir links para outras páginas, é lógico, digitando aqui, por exemplo, se eu quiser ir para a página do Google, eu ponho http www.google.com e esse vai para um link externo. Porém, como eu quero para um link que está dentro da pasta do meu servidor, então eu vou definir aqui como index. Eu poderia também vir aqui na mira, é lógico que tem que abrir ali a aba de arquivos. Então com a aba de arquivos aberta eu poderia vir aqui com essa mira e selecionar aqui o index. E aí ele também vai criar aí um link para minha index. É, então vamos vir aqui para esse HTML também, vamos transformar em link, porém como eu não tenho uma página para ele aqui, vai ser apenas um exemplo de uma página. Caso quando vocês forem criar, vocês vão ter que linkar para suas páginas, mas eu vou pôr um link falso aqui, apenas colocando o jogo da velha e ele não vai para lugar nenhum. Com CSS também vou fazer o mesmo. Venho aqui em link, jogo da velha. Venho aqui em JavaScript também. E aí eu defino ele como um link também. E agora vamos formatar esse link. Como esse link está dentro aí da nossa cabeçalho, nós podemos formatar tudo que tiver dentro desse cabeçalho container, ou melhor, do cabeçalho. Podemos selecionar aqui o cabeçalho. E todos os links que tiver dentro do cabeçalho a gente pode aplicar a nossa regra aí, criando um seletor para ele. Então eu vou fazer isso. Criou aqui um link para o cabeçalho e lá no final eu vou pôr um A. Então nós temos aí site, container, cabeçalho, container, cabeçalho e o A. Então vai seguindo aí a sua hierarquia. Bom, coloquei o A aqui no final. E agora nós vamos definir a cor. Vou mudar aqui para branco. Vamos aqui em texto de novo. Não sei bem o que foi que eu mudei ali, mas eu acho que foi o background. Eu não quero mudar o background, deixa eu voltar aqui. Acho que é aqui. Eu vou excluir aqui essa propriedade clicando aqui na lixeirazinha. E agora sim nós temos ali o texto branco. Font family. Eu não lembro se eu mudei, mas por garantia eu vou mudar aqui no nosso site também. Font family, font size. Eu vou deixar aqui desse tamanho que está mesmo. Agora text decoration. None. Pronto, nós já temos aí o nosso rodapé com links. Vamos atualizar aqui, vou voltar. E agora note, percebam aí que
que ele é o link. E o mesmo caso dos nossos botões é que a gente pode dar um efeito para mudar apenas a cor do texto, por exemplo, quando a gente põe o mouse em cima. Vamos fazer isso, voltar aqui, vou duplicar esse cabeçalho A, igual a gente fez no botão, e no final eu vou pôr dois pontos over. Temos aí o nosso over definido, então vamos apenas mudar a cor do texto. Ele está branco, então vamos mudar apenas um pouco de cinza neles quando a gente passar o mouse em cima. Então vou salvar, vou atualizar. Percebam agora que sempre que a gente passa aí o mouse ele muda um pouco de cor. Não é algo muito extravagante, mas só para dar um efeito aí. Pronto, então temos aí os nossos links. E agora vamos para o nosso rodapé. Aí depois a gente vai ver isso aqui também, essa questão que é o nosso cabeçalho está passando aqui em relação às outras divs da nossa página. Tanto é que ele está criando aqui uma barra de rolagem. E eu não quero isso, então depois a gente vê isso, corrige essa falha. Vamos agora para o rodapé. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos aí o rodapé. Vamos criar aí a nossa div para o rodapé, ou melhor, o nosso seletor. Bom, então vamos para o nosso rodapé. Vamos primeiro aqui trabalhar no nosso rodapé container. Então eu vou vir aqui em seletores, vou criar um seletor para ele, rodapé container. Dei um enter e vamos voltar aqui para layout. E agora vamos definir a largura dele como 100%, a altura dele como alto e o float como left, como a gente faz com todos os containers aí do nosso site. Perceba aí que a marcação já veio aqui para baixo. E agora vamos para o rodapé. E vou criar aqui um seletor para o meu rodapé. Vou dar um enter. Vamos voltar aqui para layout. E esse aqui terá 1000 pixels. Para ficar aí de acordo com os nossos outros exemplos. E a altura também será alto. O margem. A margem esquerda será alto, margem direita será alto também, para a gente centralizar aí de acordo com as outras divs. E por enquanto, aqui é só isso mesmo que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui no rodapé container e vamos já definir a cor de fundo dele. Deixa eu só capturar aqui essa cor do Photoshop aqui. Então aqui deu 4D, 4C, 4C. Caso vocês queiram copiar essa cor, está aqui o código. Deixa eu voltar aqui para o Dreamweaver. Lembre-se que está aqui na rodapé container. E no background color eu vou definir aí como a cor que eu capturei lá. Certo? De início aqui eu já posso botar o texto também como branco. A gente pode ver já está aí como branco. E aqui eu posso mudar aqui, porém os links a gente vai ter que trabalhar depois, criar um seletor apenas para os links. Mas de início a gente já pode definir aqui os formatos do texto. Eu vou pôr ele aqui como essa opção, font size. Pegou o font style, eu quero font size. Vou pôr aqui como 18 pixels. Vamos ver como é que fica. Pronto, então nós temos aí já definido o nosso rodapé container, rodapé. E agora nós precisamos aqui formatar as divs para que ele fique aqui um do lado da outra, igual nós temos aqui no nosso modelo do Photoshop. Então vamos fazer isso. Vamos criar um seletor para nome canal. Vou vir aqui em seletores, vamos criar esse seletor.
Vamos voltar aqui em layout e eu vou pôr aí 480 pixels para ele, certo? Eu vou tentar aqui, eu vou botar aqui a altura como alto e o float vamos ver aqui como left. Vai ser um como left e outro como right. E agora vamos criar aqui uma div para o nosso menu rodapé, certo? Então vamos voltar aqui em layout. Primeiro criamos o seletor, não podemos esquecer. Nota aqui que está com o menu rodapé. Então a largura 480 pixels, a altura alto e vamos mudar o float dele para right para que ele se alinhe aí no final. Pronto, então temos aí já definido o nosso nome do canal e o nosso menu rodapé. Vamos dar uma olhadinha como é que está ficando aqui no navegador. Eu percebo aí que já pegando aí as características do nosso modelo. E agora o que nós podemos fazer? Vou fazer um pequeno teste aqui em relação a essa div nome canal. Vamos ver aqui no nosso margem, certo? Então eu vou tentar alinhar, centralizar ele aí na vertical. Então deixa eu pôr aqui como alto e aqui como alto, porém não funciona. Então deixa só eu apagar aqui. Então a gente vai ter que definir aí depois com uma margem aqui mesmo. Então vamos voltar aqui no rodapé container e vamos definir um padding para ele, certo? Para que para que fique aqui com espaço para que fique aqui com um espaço interno, dê uma certa distância. Então vamos marcar aqui a correntezinha para aplicar isso a todos os lados. Então eu vou definir aqui 20 pixels, vamos ver como é que fica. Acho que 20 pixels ainda é pouco. Vou pôr aqui 40 pixels só para dar um espaçozinho maior aí. E agora nós temos aí 40 pixels de espaço, porém de padding. Porém eu vou fazer o seguinte, eu não vou aplicar aqui o padding à esquerda e à direita, porque ele vai infringir aqui no tamanho da nossa div principal. Então clique aqui na lixeirazinha para excluir aí o padding esquerdo e o padding direito. Pronto, então eu vou querer apenas a distância aí em cima e abaixo, que isso já é o suficiente. Salvei e vou atualizar aqui, vamos ver como é que está ficando aí a nossa página. Então percebam aí que já está aí ficando até parecido lá com o nosso site, com o nosso modelo lá do Photoshop. Agora no nosso nome canal vamos centralizar tudo que tiver aqui. Nota que aqui está selecionado a div com nome canal. Aí eu venho aqui em textos e em texto, em text align, eu vou dar aqui como center para que tudo isso venha aqui para o centro. E aqui também no nosso menu rodapé eu também vou centralizar para ficar exatamente da forma que está aqui. Vou salvar, vou atualizar e percebam aí que já está ficando igual ao nosso site, ao nosso modelo. Bom, e agora para o nosso link, para esses tutoriais aqui, que é tipo uma navegação igual a que nós temos aqui. Eu devo ter mudado alguma coisa aqui, depois a gente vai ter que voltar lá e ver. Como vocês podem ver, ele está bem. Acho que eu acabei alterando aí alguma coisa, a gente vai ver depois. Bom,
Então, vamos voltar aqui no nosso rodapé para a gente não perder o foco. Vou selecionar aqui o HTML, vou criar um link para ele. Lembrando que quando vocês forem criar, vocês vão ter que definir aí para um link correto, para ir para onde vocês desejarem. Eu estou definindo como um link falso, que não vai para lugar algum. Bom, então aqui nós temos o link, vamos criar um seletor para ele. Eu vi aqui, você pode clicar aqui no link e vir aqui nesse seletorzinho do A e clicar aqui nos seletores para criar um seletor para ele. E agora podemos definir aí o texto, a cor, branco mesmo. E tem uma opção aqui, Text Decoration None. E nós já temos aí nosso link definido. Então eu vou salvar tudo, vou atualizar e nós temos aí já o nosso link. E caso vocês queiram, pode criar um efeito over também no nosso rodapé. Então eu vou duplicar aqui o rodapé A, over, enter para aplicar. E agora nós vamos mudar aqui a cor. Vamos pôr um cinza igual ao outro. Um cinza qualquer aí só para a gente ver como é que vai ficar. Pronto, só para dar um pequeno efeitozinho aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso cabeçalho, por que ele está fazendo isso. Vejamos aqui, cabeçalho A over. Então, como você pode perceber, acho que eu devo ter alterado aqui alguma opção. Deixa eu só me ver aqui. Eu acho que foi essa opção aqui, a float left. Caso o de vocês esteja marcado aí esse float left, verifique aqui no cabeçalho A over, que é quando a gente passa o mouse por cima. Se o left de vocês está marcado, eu vou desmarcar aqui, vou salvar e vou ver se realmente era isso. Atualizei e realmente era o float left. Então percebam aí no seu cabeçalho A2.over se está marcado a opção float. Se tiver, desmarquem ou vão aqui na lixeirazinha que aparece ao lado. Pronto, e com isso nós temos aí o nosso rodapé, porém, como a gente pode perceber, nós temos aqui dois ícones. E esses ícones a gente pode adquirir, pode baixar ele no site que eu vou mostrar aqui a vocês. Inclusive no canal já tem aí um vídeo explicando o que é o Ico. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Acho que é Ico Moon. Isso, Icomoon. Ou iComum, não sei a pronúncia correta, mas tá aqui o endereço icomoon.io. Aí você clica aqui em iComum app e vai carregar aí os ícones. E você pode selecionar aí os ícones que você quiser. E o interessante desses ícones aqui que eles geram, é que ele é no formato de fonte. Então você pode utilizar esses ícones, aumentar ele quanto quiser, sem que faça aquele efeito de estourar a sua imagem quando você usa imagem, por exemplo. É bastante útil isso aqui para você, então basta selecionar o que você quer. Eu vou vir aqui, vou zerar a minha seleção, porque eu já tenho utilizado. O que nós temos aqui no Photoshop, vejamos aqui, é YouTube e Facebook. Então aqui já tem esses ícones, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Nós temos aqui YouTube e aqui nós temos o Facebook. Eu vou pegar esse mesmo, mas vocês podem aí pegar o que vocês quiserem. Isso aqui também é bastante interessante para você utilizar em menus também. Aí fica a critério de cada um. Então basta selecionar aqui a quantidade que você quer e vir aqui em Generate Font. Nós já temos aí o nosso
gerado aí os nossos links, os nossos ícones. E esses nomes aqui é o que você vai precisar aplicar uma classe a um elemento para que esse ícone surja. Eu vou mostrar o exemplo para vocês, então basta vocês virem aqui em download, certo? Então, deixa eu fazer assim, deixa eu voltar aqui, voltar em arquivos. E aqui na pasta do nosso site eu vou criar aqui eu acabei criando um documento que eu quero é criar uma pasta. Então na raiz do meu site eu vou criar uma nova pasta e eu vou pôr aqui como ícones, certo? Então nós temos aí uma nova pasta ícones. E agora aqui, como vocês podem perceber, ele já baixou os meus ícones. Aí eu vou fechar aqui. E apenas o que é interessante aqui eu sempre seleciono esse style, o CSS, esse JSON que pode ser que seja necessário e a pasta fontes. Então selecionei esses três fontes, o JSON e o style.css. Vou clicar, arrastar e vir aqui no Drillweave e vou soltar ele aqui em cima da minha pasta. Então como vocês podem perceber, o conteúdo já apareceu aqui. Então deixa eu só fechar isso aqui. Pronto, então nós já temos aí os nossos ícones. E nós já temos aí os nossos ícones. E a única coisa que vocês vão precisar aqui é fazer uma referência a esse CSS. E aí como é que a gente faz isso? Bom, no código, geralmente, deixa eu voltar aqui para o código. A gente tem aqui um link href, certo? Que no caso eu não vou precisar utilizar esse código, mas é isso aqui que faz, que associa aí o meu CSS. Então eu posso voltar aqui no modo design. Eu venho aqui no CSS Design e origem, clico aqui no mais e anexar arquivo CSS existente. Venho aqui na pastinha de procurar e vou na pasta de ícones e seleciono aqui o meu style, que está definido aqui como folha de estilo em cascata, como você pode ver aqui. Então style, dou dois cliques e clico no OK. Pronto, então note aqui que ele já está definido aí o meu CSS. Ele já importa para cá e agora basta que eu aplique aí uma classe a um elemento do nosso site. Bom, pessoal, em relação aqui a esses ícones, eu até tentei uma forma aqui de inserir eles pelo tentei uma forma de inserir eles aqui pelo menu inserir. Porém, aqui eu não achei uma forma fácil aí de aplicar ele, ou melhor, não achei uma forma de aplicar ele aí ao nosso exemplo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: vocês podem clicar aqui, deixar selecionado esse cursor e vir no código, certo? Que querendo ou não, a gente vai ter que utilizar aqui o nosso código. E após esse BR aqui que foi gerado, o Dreamweaver, para chegar aqui nessa parte não é difícil. Como vocês podem ver, onde você clica aqui e você volta para o código, ele vai ficar no código exatamente onde você clicou. Então, se eu voltar aqui no código, esse aqui é equivalente ao código, certo? Aquela parte que você clicou lá, aquele lugarzinho onde você deixou o cursor, equivale a esse lugar aqui no código, certo? Então, após o BR, que é a quebra de linha, eu vou dar um Enter, certo? Então, eu vou criar um span. Então, para criar uma tag, para quem não tem prática aí com tags, mas eu aconselho que você aprenda um pouco de HTML. Para esses casos, se você precisar. É lógico que eu sinceramente eu uso mais o Dreamweaver como um apoio aí visual, porque facilita bastante ajuda na criação do site, principalmente no front-end, no design do site, por questão de visualização. Mas eu aconselho vocês a aprender aí também HTML. Então, para se criar um elemento no HTML, nós abrimos a tag com
o menor que, eu vou digitar aqui o spam, que é para criar um rótulo, certo? Vou dar um espaço e o Dreamweaver já dá aí algumas sugestões. Eu vou usar aqui o atributo class e aí eu posso escolher aí o ícone que eu desejo. Por exemplo, aqui nós temos as outras classes que nós criamos, que é o botão cinza e o botão verde. E aqui nós temos as classes que vêm lá do nosso style.css, que nós referenciamos dos ícones. Então, Facebook 2, eu vou escolher aqui esse primeiro, vou fechar. Nós não vamos definir texto nenhum, apenas o ícone mesmo. E aí você pode vir aqui copiar, certo? E aí você pode digitar aqui na frente ou abaixo, que tanto faz aí. Quando a gente está digitando no código, o que vai fazer dar uma quebra de linha aqui seria o BR. Então ele vai sair aí um à frente do outro. Vou salvar aqui, vamos voltar lá no nosso site, vou atualizar. Ele foi criado aí dois Facebook, porém aqui onde tem entre classe aí você pode digitar um ponto espaço e selecionar o YouTube. Aí essa questão dos ícones é irrelevante, caso vocês não queiram também, pode deixar aqui da maneira que está. Pronto, então foi criado aí os nossos ícones. Se você quiser transformar isso aqui em link, certo? Eu vou voltar aqui para o design, porém, como vocês podem perceber aqui, não cria nenhum tipo de ícones, não cria nada. Então vamos ter que voltar aqui no código mesmo. Se você quiser transformar isso aqui em link para o seu Facebook, por exemplo, vocês podem vir aqui no abrir uma tag, o menor que, vou selecionar o A, digitar o A, aí vou digitar aqui o atributo href. No Dreamweaver, até no código mesmo, já dá uma ajuda aí. Por exemplo, ele pede para procurar. Caso você queira que esse link vá para uma página interna, então ele já abre aqui uma caixa de seleção para você escolher. Porém, eu vou botar aqui o endereço externo, é lógico, http://www.facebook.com. Isso aí seria para você botar aí o endereço do seu perfil, é lógico, ou da sua página do Facebook que você criou. E o title, vou pôr aqui Facebook. Não é obrigatório, mas eu vou deixar aí como boa prática. E esse a gente fecha, como ele fechou aqui, mas só que a gente tem que fechar no final do spam. Então perceba que quando no Facebook, no Dreamweaver, quando a gente cria uma tag que a gente clica nela, ela já mostra onde é que está fechando essa tag. Então eu venho aqui e colo aí esse A no final. E aqui para o nosso outro spam, vamos fazer a mesma coisa, a href. Então se você não quiser entrar em código agora, você pode pular essa parte aí, pode esquecer e deixar aí sem ícones mesmo e botar apenas o link para sua página, não sei, aí você quem decide. Ou até mesmo usar uma imagem, inserir e gerar link nela igual a e gerar links em cima dela. Isso aí já é bem mais fácil do que fazer isso aqui. Mas porém aí seria uma boa vocês aprenderem, como eu falei, a digitar códigos também. Então aqui nós temos o YouTube, www.youtube.com. Aí você digitaria aí o endereço do seu canal, é lógico, certo? Então vou botar aqui o title YouTube, certo? E eu vou fechar aqui esse link no final do meu ícone ou no final do meu spam. Então vou salvei e vou atualizar. Percebo agora que transformou em link. Porém eles estão aqui com formato de link. E a gente vai ter que formatar esses links, certo?
nós teremos que formatar esses links. Então vou no código ainda, eu posso vir aqui e clicar nesse spam. No CSS Design, mesmo estilo, vamos criar um seletor aqui para esse ícone também. Então percebo que até mesmo aqui no código ele já cria aqui também um seletor em relação a esse elemento que eu cliquei. Então vou apertar o Enter e agora vamos definir apenas no texto aqui o color como branco e lá no text decoration none. Então vamos dar uma olhadinha lá e vamos ver como é que ele ficou. Vou atualizar. Perceba aí que ele já ficou branco, porém só ficou em um, porque o aplicado aqui foi aplicado apenas ao ícone Facebook. Então vou clicar aqui no outro spam, vou criar mais um seletor e agora vou vir aqui na fonte, vou definir aqui a color como branco, certo? E aí o tamanho também você pode alterar, deixando até mesmo um de tamanho e o outro de outro. Percebam aí que já ficou branco. Então vamos ver aqui um tamanho um pouco maior em pixels. Deixa eu tentar aqui uns 15 pixels. Vou salvar aqui, vamos ver como é que está ficando. 15 pixels ainda é pouco. Vou definir aqui como 20 pixels para dar uma destacada. Salvei e aumentei ele aí. 25 pixels. Acho que já é o suficiente. Bom, então vou aproveitar e já definir aqui também no ícone YouTube. Size. Escolhi pixel 25 e vou salvar e vou testar lá no. Pronto, então nós já temos aí os nossos links. Ele ficou aqui com uma pequena borda azul, mas isso aí é irrelevante e a gente pode tirar isso aí apenas usando o A, certo? Nós vamos fazer isso também, mas vamos fazer o seguinte. Nós podemos fazer aqui, vamos fazer aquela opção duplicar o nosso ícone Facebook, dois pontos over, certo? E aqui o color, vamos definir aí mais ou menos uma cor parecida com o Facebook, pelo menos essa cor. Então quando eu passar o mouse por cima ele vai ficar da cor azul. E aqui eu vou duplicar também o do YouTube. Lá no final, lá no final eu vou pôr aí dois pontos over. Aperto o Enter e vou definir aqui um vermelho para ficar parecido com o vermelho do YouTube. Pronto, vou salvar. Vamos ver lá no nosso site como é que está ficando. Percebam aí que ao passar o mouse por cima ele já mudou de cor, os ícones também. E essa pequena essa pequena borda aqui nós vamos tirar agora. Nós vamos ter que aplicar isso no A. Vamos ter que criar mais um seletor. Percebam que já tem uma quantidade enorme de seletores. Então vamos aplicar no A. Vamos vir aqui para Text Decoration None. E agora vou salvar. Vamos ver aí o que aconteceu. Pronto, agora já não temos mais bordas. E já temos aí o nosso site finalizado, porém ainda como eu falei para vocês, tem essa questão aqui do site estar criando aqui essa barra de rolagem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no design. Bom, pessoal, e essa questão aqui essa questão aqui dessa nossa barra de rolagem, creio eu que seja aqui em relação a esse pad aqui que eu deixei na direita e na esquerda, melhor na esquerda e na direita. Então eu venho aqui na lata de lixo, vou excluir aí esses padding da esquerda e da direita, eu vou deixar apenas acima e abaixo. Vou salvar tudo, vamos atualizar lá e vamos ver se isso resolve. Então resolveu aqui o nosso problema da barra de rolagem que estava maior. Então nós já temos aí o nosso site certinho aí em relação ao nosso modelo. Em relação a esses ícones, como eu disse a vocês, isso aqui é irrelevante. Caso você tenha achado isso muito complicado,
e você não tem alguma prática ainda em código, vocês podem até mesmo criar um link normal aqui sem, como a gente já fez aqui em algumas opções, sem precisar aí desses ícones, mas conhecimento nunca é demais. Então a gente terminou aqui o nosso primeiro modelo, porém, como a gente viu aqui como a gente tem aqui no nosso, como a gente pode ver aqui no Photoshop, nós temos aí um modelo mobile também para esse site e que eu pretendo aí criar para vocês através do Media Query. A gente vai tentar deixar isso aqui igual que está aqui. E essa questão do menu, por exemplo, quando a gente clicar aqui aparecer aí o menu, talvez a gente tenha que utilizar um pouco de jQuery, mas nada muito complicado. Mas de início eu vou mostrar a vocês apenas o layout. E no final é que a gente vê aí, estuda essa questão do jQuery para fazer aqui esse menu descer quando a gente tocar aqui tocar ou clicar aqui nesse botão. Mas a gente já terminou aqui a nossa primeira parte do site, já está definido. Então obrigado por assistir. Então até os próximos vídeos aí com a versão mobile. E se gostou, curtam, compartilhe, ajuda a divulgar o canal e até o próximo vídeo.